Bem-vindos ao podcast Conhecendo Jesus. É uma honra ter você aqui mais uma noite. É uma honra ter você conosco aqui para falar do nome de Jesus. Lembrando que a intenção desse canal é sim levar Jesus até você, é sim salvar vidas através do nome de Jesus. Já quero agradecer aqueles que têm nos acompanhado, aqueles que têm semeado, e também quero te pedir, você que ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreva no canal, ative o sininho, e você que já é inscrito, mande para amigos, familiares, vamos falar do nome de Jesus, vamos espalhar o nome de Jesus por todos os lugares. Amém? Isso aí, boa noite, você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo. Mais um episódio do podcast Conhecendo Jesus, nós estamos muito felizes e fica por aí, não sai não que vai ser muito bom. Então, hoje eu estou muito feliz, muito empolgado para esse episódio, já quero apresentar os nossos convidados. Eles são um casal de pastores, hoje lideram jovens, né, Sem Floripa, em Florianópolis, e está conosco então hoje o Léo e a Helenice, sejam muito bem-vindos ao podcast. Se vocês quiserem dar boa noite pro pessoal aí. Boa noite. Boa noite, gente. Vocês estão em casa, vai ser um bate-papo muito bom, um prazer enorme receber vocês. Verdade. Antes da primeira pergunta, eu quero só poder falar um pouco dos nossos patrocinadores, tá? Então nós temos conosco a padaria Josepan, padaria que fica situada ali no Jardim Eldorado. Você pode conhecer um pouco através das redes sociais, é um dos nossos patrocinadores, patrocinador oficial do podcast Conhecendo Jesus. Temos também o Caboquim Café, café regional amazônico, que está conosco aí já há alguns episódios. É um prazer enorme ter eles com a gente. E também temos a barbearia Dom Ari, né? A barbearia que está aí também junto com a gente, tá deixando a gente na régua, né, pastor? É isso aí. Então você pode conhecer, fica ali também no Jardim Eldorado, tá? E eu quero incentivar você que está nos assistindo a também se tornar um patrocinador desse projeto, desse podcast, que como o pastor falou, tem o intuito de levar o reino de Deus. Então, você que deseja ser um patrocinador, mantenedor, pode entrar em contato que vai ser muito bom receber você, tá bom? Lembrando também, Pode quero falar. só atrapalhar um pouquinho, lembrando você que está em casa, que o nosso patrocinador é Josepan. O Ney disse que as 3 primeiras pessoas que chamarem ele no WhatsApp, Verdade. as 3 primeiras pessoas vão ter lá um crédito, ou enfim, um voucher de R$ 20 na padaria. Gente, não fique de fora disso. Vai lá, procura o Ney, nós vamos deixar depois na descrição ali o WhatsApp dele. Vai ser top, você vai conhecer, a padaria é excelente. Amém? Pastor, vamos fazer assim então. No final do podcast, vocês não deixem a gente esquecer, tá? No final do podcast a gente vai deixar uma palavra-chave. Isso. E aí você entra em contato através do WhatsApp que a gente vai deixar também. Passa essa palavra-chave e você vai ganhar aí esse desconto. Fechou? É isso aí, Combinado? fechou, combinadíssimo. Vamos lá então. Inclusive, temos aqui na mesa, né, uns salgados que eles deixaram aí. Vocês fiquem à vontade também, tá? É para vocês. Bom, eu queria iniciar pedindo para vocês se apresentarem, né? Contarem um pouco quem é o Léo, quem é a Helenice, contar um pouco, né, se apresentar o pessoal e como é podcast Conhecendo Jesus, já aproveitando e nessa primeira pergunta também contar como é que vocês conheceram Jesus, como é que foi essa trajetória. Aí se quiser começar, fica à vontade. Muito boa noite, eu sou a pastora Helenice, sou casada com o Léo há 8 anos e eu estou no SEM há 8 anos. A minha conversão foi através da vida do meu esposo. Aí eu trabalhava num posto de combustível entregando panfleto e um certo dia ele passou e eu olhei para ele, peguei o contato dele. A primeira vez a gente até tentou conversar. Aí quando ele me falou que ele era cristão, eu falei assim, que eu não queria assumir que ele era para sumir da minha vida, que eu não queria nem ver mais ele. Olha aí, pastor. Mas eu sei que ele escreveu um texto tão grande, eu tava na praia e eu só chorava. Uau. E na semana seguinte ele me convidou para vir pro culto. Meu Deus. Porém, eu não tinha nem roupa certa para ir para um culto, porque eu estava no mundo, Sim. então eu não tinha hábitos, né, de vestimentas. E através da vida dele que eu fui para Jesus. Quer comentar mais alguma coisa ali? Glória a Deus. Então, Muito bom. foi isso mesmo que ela falou, né? Só que ela não falou o quanto que ela orou, né? Ela subiu no monte 40 dias, 40 noites. Pra casar comigo foi isso. Foi Não, fácil. brincadeira à parte.
Sou pastor Léo, né? Manezinho da ilha, um louco por Jesus, alguém muito apaixonado por Jesus, Glória a Deus. alguém que teve uma grande revelação e depois disso nunca mais largou ele. Com 16 anos eu me batizei na Batista, até por influência do meu irmão, hoje ele é pastor, né? Então seguia ele. Depois ele foi embora para Itajaí e eu fiquei em Florianópolis. E nesse tempo eu me desviei, me afastei de Deus. Eu fiquei quase 20 anos longe da presença do Senhor. E até que então, antes era super quarta lá, né? Uma super quarta-feira, eu fui num culto. Eu não queria saber mais nada de igreja, assim, né? E Deus falou comigo numa palavra tão forte assim, numa super quarta, assim, cara. E depois daquele dia, nunca mais, assim, eu larguei o Senhor. Em 30 dias na igreja eu conheci ela, naquele processo né, de conversão, de renúncia, conheci ela. E até então a gente viu que é um propósito de Deus nas nossas vidas, né? E foi lindo demais, né? Que Deus tem feito através das nossas vidas. E é muito lindo ver, né? Eu consigo sentir a presença do Senhor aqui. Sim. Se faz presente, né? E é muito lindo ver vocês falando isso, sobre essa conversão, sobre esse encontro no posto de combustível, né? Então Jesus, ele une propósitos mesmo, né? Então, assim, ele marcou aquele dia. Eu creio nisso, né? E a gente é muito honrado em ouvir um testemunho desse, Sim. né? Mas assim, eu vou apertar um pouquinho, pastor. Vou Uhum. apertar um pouquinho. Pastor, eu sei que hoje vocês lideram aí jovens, né? Adolescentes. Jovens... Os dois, adolescentes e jovens, E a gente sabe que hoje assim, ó, eu tenho um adolescente em casa e eu sei o quão difícil é cuidar de jovem e adolescente, né? Então, assim, quais são os maiores desafios, assim, de cuidar de jovens e adolescentes, assim? Quais são os maiores desafios? O maior desafio hoje que a gente vê assim é a permanência deles, né? Porque eles às vezes eles têm um contato, começam aí, só que eles são muito inconstantes, né? Então, permanecer para eles acho que é muito difícil, ter uma vida constante, né? Mas eu creio que através da experiência com Deus, conhecimento, relacionamento com Deus, eles vão se aproximando, né? Alguns demoram mais, alguns, né, são mais rápidos, vira chave, né? Mas a gente tem trabalhado bem forte nessa parte, né, de relacionamento com Deus, na parte da experiência com Deus também, né? É algo que marca essa geração, né? Então a gente costuma dizer que às vezes eles não querem uma religião, eles querem algo sobrenatural, um contato, né, sobrenatural, uma experiência com Deus poderosa, e isso muda a vida deles, muda a ótica deles de ver as coisas, né? E a gente vê também que é uma geração órfã de pais vivos. Uau. Cara, isso é muito sério. Paternidade, no Brasil principalmente, é algo muito sério. E a gente vê, assim, trabalhando com eles há muito tempo, assim, a gente vê, cara, um pai dentro de casa, eles são totalmente carentes, não tem uma referência de pai, de mãe, sabe, assim. Tem hoje, né, o dia a dia, os pais trabalham, não tem esse tempo para ter esse tempo com eles de mesa, Sim. tempo, de repente, de ler a Bíblia, um culto doméstico, né? E, então, eles acabam se apegando a gente também. E a gente também, a gente comprou a ideia, assim, acho que o Espírito Santo é o nosso chamado, assim, cara, assim, a gente se achou, sabe? Tem gente que demora, né? Fica, cara, mas foi desde o começo, desde que a gente começou o nosso ministério, a gente buscou isso. Buscou isso. Não, e eu conheci vocês, acho que vocês nem eram casados ainda, estavam namorando, eu acho. Nós já servimos algum retiro juntos, Sim. né, e tal. E é muito interessante ver a virada de chave ministerial de vocês. É quando você vê que Deus plantou alguém num lugar exato, sabe? Que foi cirúrgico. Porque nós que estamos ali, estamos sempre servindo a igreja, às vezes a gente passa por vários, né, departamentos, faz várias coisas, mas é muito legal quando você vê alguém e você fala, cara, esse cara realmente tá fazendo o que foi chamado para fazer, porque aí funciona, né? Não é só pela força ou para cumprir uma demanda, você vê que realmente Deus ele tá usando a pessoa como uma ferramenta certa. Enquanto você falava, me surgiu uma outra pergunta também. Você falou da dificuldade, né? Que é a constância, realmente. Mas você hoje que lidera jovens e adolescentes, está ali, né, mais presente com eles, o que você consegue enxergar de virtude nessa geração? Né? Tipo, cara, nesse ponto, isso é uma virtude. Isso eu consigo ver de bom, extrair de bom dessa geração. Se quiser responder também, fica à vontade, vocês dois.
Eu acho que a entrega deles, sabe? E até nessa pureza, né? Num culto, às vezes, né? Às vezes um cara mais velho, às vezes ele tá cheio de problema, e ele, cara, eles se entregam assim num jeito, principalmente num culto de jovens, né? É totalmente diferente de um culto de domingo e tem que ser, né? Assim a nossa visão, mas a pureza, a entrega, né? Eles se entregam assim, se rasgam assim, cara, é incrível. E isso contagia o ambiente, né? Onde a entrega no altar e Deus se manifesta, cara, é incrível, assim, a entrega deles, assim, né? Então, isso eu acho que é o que faz a diferença, a entrega deles. Nesse meio, né? No meio de culto. Para mim, eu acho que é uma virtude deles. Eles conseguem se entregar tão facilmente, conseguem se rasgar, né? Então, isso é algo diferente, né? E o bacana é que com todas essas limitações de mesa em casa, né? Eles se entregam ali e vocês são uma referência para eles, né? Então, assim, referências de pai mesmo, assim, né? Ô, Gui, eu até vejo assim também, porque às vezes no domingo os pais estão ali e eles ficam com vergonha. Uhum. Sim. Mas se eu ver num sábado, cara, eles se jogam no chão, eles babam, ranham, e rolam, sabe? E é incrível isso, sabe? Porque daí eles se entregam, parece que não tem ninguém lá pra julgar, pra ficar vendo assim, ó, estão É me o vendo aqui, ambiente estão me deles, olhando, né? né? Então eles se entregam, assim, é incrível, assim, né? E, cara, todas as faixas etárias, assim, né? Desde dos 11, 12 e eles olham os mais velhos, cara, isso aí. E a gente tem uma liderança, né? Uma equipe bem grande, uma equipe apaixonada, né? Uma equipe que entendeu o seu propósito, entendeu a missão de reino. E é uma galera que também que conseguiu transmitir o nosso coração, eles entendem o nosso coração, sempre tão próximo da gente, né? Cara, e parece ser fácil às vezes, assim, né? Lidar com uma equipe tão top assim, cara, e Flui, né? flui assim, sabe? Não fica um peso, né? Isso é muito bom. Eu cortei a pastora ia falar e eu acabei. E quando a gente se torna uma referência, tudo que a gente faz, eles acabam copiando. Verdade. A gente tem os menores que vão com os pais e às vezes eu fico olhando, eles levantam a mão, eles adoram, eles querem pular com os adolescentes maiores. E é sobre isso. Eu até tinha comentado no GC na última quinta-feira que a nossa adoração, ela não deve parar na última nota de um louvor. A nossa adoração, ela tem que ser constante. Isso aí. Verdade. Glória a Deus. É diário. Eu até, na volta do retiro, eu até falei para os pais, porque não adianta a gente ministrar sobre os filhos, falar sobre pecado, perdão, mas chegar em casa e às vezes os pais dão um balde de água fria. Verdade. A gente pode ser a pista para eles decolarem, mas os pais, eles precisam colocar lenha todos os dias. É ver se eles estão fazendo um devocional, é ver o que eles estão vendo no celular. Porque hoje em dia isso daqui é a ferramenta onde está destruindo casamentos. Os filhos acabam se perdendo por coisas que estão aqui dentro. Meu Deus. Mas se os pais dão uma direção correta para os seus filhos, aí sim nós vamos ter uma geração onde vai ter um grande avivamento. Porque o avivamento só vai acontecer quando os pais tomarem a rédea dos seus filhos. Verdade. Porque eu acho que tem muita liberdade ainda para os seus filhos. Sim. Eu E creio uma nisso. coisa interessante que ela falou é uma palavra que a gente recebeu há 2 anos atrás, 3 anos, né, amor? Bem no começo que a gente começou a liderar os jovens, era Malaquias 4,16. E naqueles dias ele enviaria o espírito de Elias para converter o coração dos pais, os filhos aos pais. Uau. Mas por que de repente não poderia ser o espírito de Samuel, o espírito de Jeremias? Por que Elias? Porque Elias é o único profeta que era um pai espiritual. E a gente entende que esse avivamento vai vir através da paternidade, na cura da paternidade. A gente crê nesse tempo assim, que Deus vai enviar esse espírito de pais proféticos, pais espirituais, né, que vão discipular, vão pegar junto com essa geração. Cara, essa geração hoje, eu costumo dizer que a gente não precisa evangelizar mais o Brasil, a gente precisa discipular o Brasil. Uau, isso aí é verdade. Porque isso faz a diferença, cara. Né? Um discípulo ele não larga. E um cara que é da multidão, um cara que de repente só vai no domingo, quando não tá legal, ele cai fora. Né? E o bispo costuma dizer pra gente que existem 3 tipos, né, de pessoas, né? Os discípulos ocasionais, os discípulos e a multidão. Multidão é a galera que vai no domingo, né? Vai para agradecer, vai lá fazer sua oferta.
não há nada de errado nisso. Sim. Os discípulos ocasionais são aqueles que, quando o discipulador começa a apertar o parafusinho em cima, o cara, opa, desse jeito não quero. Pô, Não dá. não, tem que ser do meu jeito, assim não quero. Né? E o discípulo é aquele que, né, que a gente corrige pela Bíblia, a gente alerta pela Bíblia, a gente discipula pela Bíblia, né? Como disse Pedro, né? Para onde irei? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Muito verdade isso. Então, isso é algo que faz a diferença, sabe? O Brasil precisa ser discipulado urgentemente, sabe? É verdade. Não, isso é verdade. E como é fundamental estender, que é o que vocês estão fazendo, né? Essa liderança à família também, aos pais, né? Porque eu faço parte desse índice de adolescentes e jovens que foram criados sem pai, né? Meu pai também foi pai ausente. E a minha mãe, ela fez tudo que ela podia, mas em vários momentos, hoje olhando, eu penso assim, cara, como ter uma liderança que me discipulasse naquela época faria diferença. Meu Deus. Como eu queria ter alguém para me falar isso, entendeu? Ou, por exemplo, para se importar como que a extensão do culto estava sendo dentro da minha casa. Então, esse papel é fundamental. E eu queria já perguntar, e aí depois eu passo Fica à para o vontade. pastor. Fica à vontade. A pastora comentou que veio de um contexto secular e conheceu o pastor, né? Como é que funciona para vocês esse acolhimento de quem estava chegando, Uau, né? excelente. Porque a gente sabe que as pessoas, principalmente os jovens, chegam num contexto de igreja com a mentalidade totalmente deturpada, identidade totalmente, né, desconfigurada, tem essas questões, muitos têm um relacionamento péssimo com os pais, e nesse primeiro momento, essa primeira fase, como é que vocês fazem esse acolhimento, esse discipulado inicial, introduzir, né, nos que já estão, como é que esse trabalho funciona? Então, esse aí, no caso, funciona, tipo, a gente tem uma equipe muito grande, então a gente estipula algumas pessoas para acompanhar essas pessoas já no começo, né? Porque a pessoa fica meio perdida mesmo, né? Sim. Porque é outra realidade, o mundo secular e tem o nosso mundo, né? O mundo espiritual, uma vida de igreja, é totalmente diferente. E se não tiver esse primeiro contato, cara, fica muito difícil. É como se o cara tivesse um cego no tiroteio, né? Ele vai vir muito barulho, mas não vai conseguir se localizar. Então, é importante ter esse contato, essa pessoa que se aproxima, né? Para mim, funcionou muito bem também, quando eu comecei no 100, né? Eu tive um casal de discipuladores que pegavam e insistiam, né? E esse primeiro contato foi muito importante. Senão, eu já teria desistido, assim, sabe? Porque, às vezes, a gente vai para a igreja e a gente já quer o resultado imediato, né? Verdade. Mas é como é aquela coisa, né? Vem a luz e expõe toda a bagunça, toda a sujeira. Daí chegou o tempo de limpar, de tirar a bagunça, colocar as coisas no lugar. E isso leva um tempo, né? Então não é de um dia para noite. Milagre, sim, é de um dia para noite, mas algumas coisas a gente precisa resolver. Processo. Processual, né? E, cara, daí eu comecei no GC e graças a Deus, Deus colocou a pastora Carla, pastor Clóvis na época, né? Que nos ajudou, nos posicionou, insistiu. A gente dava muito trabalho no começo, a gente era bem rebelde, né? Daquele processo, né? É o processo. Então, cara, assim, eu dei trabalho para a pastora Carla, assim, mas glória a Deus por ela, que honra a vida dela, onde eu vou, sempre, porque se não fosse por ela, a gente não estaria aqui hoje, né? Então, a gente é um fruto né, da força dela, né? Ela acreditou na gente, né? Cara, nem a gente acreditava, né? E olha onde Deus nos coloca, né? Deus sempre coloca alguém no caminho, né? Quando a gente fala em pessoas improváveis, né? A gente é improvável, né? Para o mundo a gente é improvável, né? E eles falando e eu lembrando agora sobre esse acolhimento, sobre essa chegada. Eu, quando me converti muito rápido, não foi na igreja, claro, foi com um pastor fora da igreja, enfim, ele fazia atendimentos assim. E o que mais me chamou a atenção, pastor e pastora, é que eu passei por um processo de libertação e naquele processo ele orava por mim e no mesmo dia ele fazia eu sentar numa cadeira, ele abria a Bíblia e me mostrava a Bíblia. No mesmo. Então, assim, eu creio que esse discipulado que o pastor está falando é essencial para o tempo que nós estamos vivendo. Nós vínhamos conversando sobre isso, né? Sobre o tempo que a gente está vivendo. Por quê? E de fazer discípulos, às vezes a gente acha assim, poxa, tem que estar todo mundo embaixo da nossa asa. Não. Assim, eu posso discipular o Gabriel e ficar... Mas o Gabriel vai discipular um monte de gente. Vai ganhar muita gente para Jesus, vai ensinar muita gente. Então, esse trabalho de vocês estão de parabéns. Esse trabalho com os jovens, então, ainda é um trabalho excelente.
Espetacular. E isso é tão importante, assim, eu costumo dizer, cara, assim, eu sou o cara mais simples lá do nosso time. Eu falo assim, cara, na minha equipe hoje, o que menos prega é eu. Né, assim, até os meninos que eu discipulo, o Joãozinho, o Marlon, meninos de Deus, sabe? Com caminho 4, 5 anos comigo, que limparam o banheiro comigo, que serviram comigo quando não tinha o celebra. Cara, esses caras estão voando, né? São homens de Deus, sim, cresceram, casaram, né? Estão na igreja. E eu sempre falo deles assim, né? Porque, cara, assim, olha a importância de um discipulado. Meu A Deus. importância de acompanhar as pessoas, cara, e o reino cresce, né? É E eles verdade. estão também transmitindo isso, reproduzindo isso também, né? Não para na gente, Não né? para. Não para na gente. E a gente sempre prepara as pessoas para ser maior que a gente. Né? Verdade. E Isso aí. dar voos maiores, né? A gente crê nisso. É um crescimento saudável, né? O crescimento tem que ser saudável. Eu vou confessar um pecado aqui, pastor Léo. Hum. Ô, pastor, meu Deus, pastor. Eu não chegava perto do pastor Léo na igreja. Eu dizia, pô, esse homem é brabo, cara. Eu não vou chegar perto dele, não, cara. O homem passa, às vezes, olha, não, o pastor Léo é brabo, cara. Até pouco tempo eu já não. Aí depois eu digo, meu Deus, o cara é simples mesmo, cara. O cara é um pastorzão mesmo. Sou gente boa, cara. Sou calmo. Eu disse, esse homem é brabo, cara. Não vou chegar perto dele, Cara de não. Eu bravo. confessei aqui diante da Posturado, mesa posturado. agora. Tem uma ovelhinha nossa lá, a Laurinha, que sempre fala, quando ela começou a ir no centro, eu tinha medo do pastor Léo. Ela morria de medo de chegar perto de mim. Eu não vou cumprimentar o cara é brabo, É, cara. Eu vou me resguardar aqui. Posturado. Pastor, vamos falar um pouquinho sobre o retiro? Bom, A gente até preparou um videozinho ali para passar, mostrar um pouco do trabalho que vocês fazem no retiro. Vamos assistir aqui rapidinho. Esse foi o último retiro? Esse foi o último. esse foi o último. E eles falam por isso. Não tem som? É só lá. Meu Deus. Olha a entrega. Nossa, esse momento. Esse momento. Nossa, esse momento. Muito bom. Quantos jovens tinham nesse? Esse tinha... Lembram? 78, amor? 78. 78 jovens É, entregues. o primeiro foi 124, para defesa das igrejas. Né? Meu Deus. Aí é a parte, né? Muito bom. A gente pode ir também no dos jovens ou não participar? Pode. Fra- Inclusive, mandei pra ti, Gabriel. A gente vai lançar sábado o nosso próximo retiro. Sério? Te Já mandei no tá Instagram aí. legal. No WhatsApp, mandei no WhatsApp. Aham. E até para quem não conhece, vocês querem contar um pouco de como funciona o retiro, o que que é um retiro, se vocês quiserem contar um pouco, pessoal. Então, um retiro são 3 dias que a gente se prepara, né? Prepara espiritualmente. Por exemplo, esse próximo retiro, a gente já vai começar sábado, a gente vai começar a consagrar esse tempo, né? O tempo se consagra, a gente pede uma direção de Deus, né? Desde o tema até as ministrações também, né? Amém. E é algo muito legal, assim, porque é um momento que eles renunciam tudo, né? E, a partir do momento que eles entregam o celular na porta da entrada ali, Meu Deus. já renunciaram algo, né? E, cara, o Espírito Santo, nesses locais, se manifesta de um jeito diferente. Né? E eles são tratados em várias áreas, né? A gente trabalha sobre identidade, paternidade, batismo com o Espírito Santo, a gente confronta no pecado, né? Nesse último agora, a gente teve um momento, um encontro cara a cara com Jesus. Meu Deus. Foi que a gente começou a falar sobre identidade, ministrar. Daqui a pouco a gente apagou as luzes, acendeu uma luz. Maquiamos um cara muito bem feito, o Sander, ele fez um, né? Ficou de Jesus assim, parado, sem falar nada. A gente botou um tapa-olho neles, né? Um tapa-olho neles, eles ficaram tudo escuro, a gente começou a ministrar, a música alta. Daí a gente botava cada um deles sentado frente a frente. Daí tirava a venda, a pessoa olhava assim, via Jesus assim. Tem esse vídeo, né? Acho que tem no Instagram. Eu vi. Cara, esse vídeo, cara, foi incrível, assim, ó, né? A gente tem aquelas ministrações do domingo, do encontro com Deus, mas essa aí, cara, assim, impactou, assim, eles choravam, assim. E é tão legal, porque depois disso tudo aí, de se mover todo, nesse último retiro agora, a gente teve uma festa dos anos 90, né? E a grande metade não quis ir pra festa. Comeram e foram pro auditório pegar o violão e ficaram adorando o Senhor. Uau. Olha só. Meu Deus. Espontâneo, sem nenhum líder pedir nada, né? Então você vê como estava aquele ambiente encharcado, né? Aquele momento que o João Vitor tá ali Sim. tentando se levantar,
Foi um momento de um batismo do Espírito Santo no domingo de manhã, né, onde teve um mover totalmente. Você orou com ele, né? E ele não conseguia se levantar. Ele tentava se levantar, ele ia pro chão, assim. Olha O só. peso da glória era tão grande, assim. E cada retiro, Deus nos surpreende. E a gente acha, cara, agora não tem mais como superar isso. Olha só, cara, esse poder, essa manifestação nessa entrega. E Deus acrescenta, cara, e demais. E agora a gente vai lançar o próximo retiro já, né? No domingo a gente vai estar anunciando. A gente crê que vai ser incrível, vai ser um tempo diferente, né? Vamos fazer um retiro totalmente diferente. E tem sido gratificante, né? Porque, como eu falei, algumas pessoas demoram a virar a chave, né? Sim. Mas muitos deles, num retiro, cara, vira a chave, cara, e o cara volta Ativado, transformado, acelera, assim, né? E ele quer ganhar o mundo, ele já quer ir para nações. Meu Deus, olha só. Mas a gente vê que há um tempo, né, para tudo, né? Então, dá trabalho organizar com muita excelência, né? Com certeza. Mas, cara, vale muito a pena, assim, ver eles, né, transformados, né, florescendo, frutificando, cara. Para nós, líderes, pastores, cara, não tem dinheiro que pague isso, né, cara? Sim. Não tem mesmo. É. verdade. Vocês fazem uma vez por ano? Uma vez por ano. E. Pode falar, pode falar. Esse, né, que a gente vai lançar é o ano que vem. Que a gente já vai lançar agora. Até, inclusive, quando o pastor estava falando ali desse último que aconteceu, antes da gente dormir, né, a gente estava falando sobre Atos 2, né? Atos 2. Que é onde ele iria ministrar. Aí eu comecei a olhar. Eu falei assim, e todos foram cheios. Daí eu falei assim, um foi cheio, dois foi cheio. Não, foram todos cheios do Espírito Santo. Não tem como uma única pessoa ser cheia do Espírito Santo. Então, todos ali naquele momento, no domingo pela manhã, eles foram cheios do Espírito Santo. Teve uma busca tão grande no sábado à noite, que era da festa, que ninguém queria ir dormir. Olha. E no domingo de manhã, quando começou esse mover todo, quando o João Vitor ele veio até a minha direção, ele queria tentar me abraçar, mas ele não conseguia chegar até mim. Olha, porque o peso era tão grande, ele caiu no chão, eu sei que estava todo mundo caído, né, quando eu olhei. Foi. Porque as meninas que estavam comigo, que eu tinha liberado uma palavra sobre elas, eu falei assim, ó, vocês vão começar a orar comigo, onde eu for orar, vocês vão orar comigo. Até eles colocaram as patinhas. As patinhas A pata e as patinhas. Pata e as patinhas. Parecia Que ela onde ia que eu atrás. que onde eu ia, elas estavam atrás. E todas que a gente chegou, que a gente ministrou, elas saíram de uma forma diferente, né? E sobre Atos ainda, porque ano passado eu sempre ministro o batismo do Espírito Santo. Uhum. Ano passado a gente ministrando, e sempre nesse momento, não sei porquê, carga d'água, que o Espírito Santo amor, lê pra mim isso alto. E foi 2 vezes isso, né? Nesse também, sem a gente saber, nem se ligou, ela tinha comentado no sábado à noite sobre Atos, e eu peguei a Bíblia e disse, ó, vamos ler Atos, eu comecei a ler de novo. Cara, e foi incrível, assim, né? E o que foi interessante nesse último agora, porque geralmente a equipe, as pessoas autorizadas, né, elas oravam pelo batismo, né? Esse último agora, eles oraram pelo eles e eles foram todos batizados. Uau. Cara, foi incrível, assim, foi incrível. Quem viu, assim, ó, o pessoal da cozinha correu, vi que tava vendo, assim, né? Foi bem legal. E até no da Palhoça eu ministrei também. O John Lee me chamou no domingo de manhã. Só que ele falou assim, pô, fala sobre a palavra, o amor de Deus. Só que eu gosto sempre de ministrar o Ele é o fogo, fogo. né? O fogo, a ativação de dom, ativação profética. Mas tá, me contei. Daí. Foi, né? Comecei. Cara, daqui a pouco. Eu falei, John Lee, não vai dar, cara. Se o Espírito Santo tá mandando pro outro lado. Mas eu ministrei a palavra, ministrei sobre o amor de Deus, né? E daqui a pouco, cara, assim, foi um mover tão grande, assim, tão lindo de manhã, que até o pessoal da cozinha também veio ver o que estava acontecendo, assim, cara, o que está acontecendo assim, porque a gente orou, foi lindo, assim, a gente orou com a equipe deles ali toda, assim, todo mundo se abraçou, assim, foi um domingo de manhã marcante, assim. Tanto que comentaram com o apóstolo Joel sobre esse fato, e na quarta-feira da outra semana teve um discipulado com a pastora Madalena, e o apóstolo Joel, quando é que tu vai lá incendiar lá o 100? Palhoça. Você palhoça? Assim, pastor, quando você chamar, a gente vai. Mas brincando, né?
Daí, cara, cheguei, era 11h15, um monte de ligação dele. Ó, manda uma foto pra pregar amanhã. Ó, amanhã, pastor? Sim, meu Você Deus vê o do que céu, a gente passa ali, né? Amanhã. Então tá bom. E foi legal porque, assim, só que, tipo assim, eu tenho uma linguagem jovem, né? Então, Não, eu tava lá, foi foi uma linguagem bênção. jovem. E eu peguei uma palavra sobre, alguma coisa sobre posicionamento. E eu sei que no final parecia um celebra, né? Na quinta-feira, porque eu vi até a pastora Madalena pulando, né? Isso aí E mesmo. foi uma galera lá com vocês Foi uma também, galera, né? assim, Foi são muito bem legal. fiéis, assim, foi uma galera bem... E foi bonito, assim, no final foi demais, assim, né? Bem legal, vi até pastor lá, todo mundo pulando, assim, parecia um celebra, Foi um jovem, incrível. né? Bacana. Ô, pastor, e uma dúvida. O retiro, ele é só pra galera que vai na igreja ou vocês abrem para outras pessoas? Como é que é? A gente dá preferência pro pessoal de fora, né? Esse seria o nosso intuito, né? Evangelístico, né? Sim. Mas é uma dificuldade também, né? De vir chamar alguém de fora e renunciar a tudo isso. Mas tem vindo muitas pessoas de fora que não conhecem Cristo, né? E tem tido essa experiência, aceitado Jesus e estão caminhando com a gente, né? Sim. Tem várias pessoas que tiveram esse tipo de experiência. Vieram de fora e hoje estão lá com a gente também. Glória a Deus por isso. Meu Deus. Eu tenho duas perguntas, na verdade, pastor e pastora. Mas algo que eu acho um detalhe muito lindo ali em Atos, capítulo 2, que vocês falaram. E quando vocês começaram a falar que vocês têm toda uma preparação, todo um preparo, né? Porque assim, ó, ali naquele lugar em Atos, tinha muitos ali que até zombaram, que acharam que Sim. eles estavam bêbados. Então, assim, ó, quem foi cheio ali? Todos foram cheios, todos aqueles que renunciaram, todos aqueles que buscaram, todos Permaneceram. aqueles que permaneceram, que se prepararam. Então, assim, os jovens estavam fazendo o que ali? Eles estavam querendo. Os jovens não estavam ali para prestar atenção, o pastor Léo prega desse jeito, a pastora prega... Não, eles queriam ser cheios mesmo. Sim. Então, assim, quando vocês estavam falando, eu digo, meu Deus, cara, fechou tudo com Atos capítulo 2. Realmente estavam reunidos ali e tinha gente que zombava mesmo, tinha gente que dizia, estão bêbados, né? É isso mesmo. E aqueles ali não foram cheios, É. mas aqueles que estavam reunidos, lembra agora se foi 120? Acho que foi 120? 120. 120, É. né? Os 120 foram cheios. Então, isso é tremendo. Quando vocês falavam, isso me vinha à mente, até abrir aqui a Bíblia para ver. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês, na verdade, é algo assim que eu acho que o pessoal em casa precisa entender um pouco, né? Como que vocês lidam assim com a desistência deles? Ou vamos usar outra palavra aqui, a resistência. A Bíblia vai falar que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Até que ponto vocês vão buscar? Até que ponto vocês vão atrás? Até que ponto vocês... como que eu vou dizer? Vou usar a palavra aqui. Até que ponto vocês persistem na ovelha, nesse jovem? Esse que é resistente, que... poxa, pastor Léo, não gostei. Pastor Léo, não gostei desse celebra aí, eu não venho mais, eu vou... Essa busca atrás, vai atrás, busca. Como que funciona isso? Então, como a gente falou, assim, nem todos a gente consegue se conectar também, né? Tem pessoas que às vezes não têm afinidade com você. Sim. E a gente tem pessoas estratégicas também, né? Por se, de repente, fulano B lá conhece fulano C melhor, cara, conversa com ela, vê o que está acontecendo, pede para se abrir, ver o que é, se é com a liderança, se é com alguma coisa, pra gente identificar isso, né? Sim. Mas o legal é que esses problemáticos são os que vira a chave e, cara, são mais assim, né? Tem alguns exemplos lá de pessoas que de repente não gostavam de mim mesmo, até pra gente, às vezes, discipular, ministrar sobre isso, cara, não é isso, é isso. O cara virou a cara, porque às vezes não aceitava isso, o Léo não quer que eu seja feliz, o Léo não quer que eu namore. E, cara, e hoje os caras estão voando aí, né, num novo nível, assim, né? Sim. Mas a gente tem insistido, sim, né? Ora bastante por eles, né? Isso. Paga esse preço por eles, né? É muito importante também, né? Não é, e como tu falou, né? Não é contra a carne nem principado. Então é algo espiritual. Tem pessoas que é algo espiritual também, né? Então a gente busca a hora, né? Pede discernimento do espírito, né? Vê o que tá vendo, palavras de revelação. Mas é isso. É isso, não, muito bom. E a gente até fala que a nossa luta é a luta dos pais. Porque nós estamos ali para ajudar os pais. Se eles não conseguem, né, ter uma palavra ali de direção para o seu filho, Sim, eles procuram a gente, né? claro. Mas tem uns ali que, olha, é só a base de oração mesmo e jejum, mas tão firme. Pagar o preço mesmo, né? Pagar o preço, né? Claro que a gente sabe que o preço já foi pago na cruz, né? Mas eu digo pagar o preço de oração mesmo por eles, né? Porque como a pastora falou, o celular hoje,
O jovem hoje, difícil, a gente vai achar um jovem que já não tá com o celular. Que não tá, e o Satanás tá investindo pesado. Por isso Sim. que esse trabalho de retiro, esse trabalho de encontro, né, o retiro, é muito importante, né, para desfazer algumas coisas assim que tá muito encruado na cabeça deles, né? Mas muito bom, parabéns. Até esse momento ali de celular, eu faço parte da intercessão também na igreja. Uhum. Quando a gente tá lá em cima na torre, a gente consegue ter um nível lá de cima, a gente consegue ver todos que estão lá embaixo. E a gente vê quem se entrega realmente, aqueles que realmente, tipo, o louvor tá ali rolando e a pessoa tá ali no celular, aquele que não tá se entregando. E eu acho que quando nós não gravarmos as coisas que tá acontecendo dentro do culto, mas a gente se entregar realmente para um culto, aí sim a chave vai virar. Meu Deus. É reverência, né? É. Acho que a gente Sim. precisa voltar a ter reverência ao Espírito Santo, sim. E a gente não desiste também, pastor Guilherme, porque a gente entende que a Bíblia fala, em João vai falar que Jesus fala, glorifica-me, Pai, com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. E sempre foi o projeto de Deus a família. Verdade. E a gente sabe, se um adolescente se perder, cara, é um peso muito grande para uma família, para um pai, para uma mãe. A gente tem, podemos lá, de jovens que fumavam, usavam drogas, né, se prostituíam, iam para as festas. E a vida transformou e os pais, cara, estão firmão, estão felizes. A gente tem, hoje faz parte da liderança um casal, né, que o filho foi resgatado. Uau. A gente falou, eram os filhos dos quartos, né? É onde Satanás também tem usado isso, né? Isso. A mesma artimanha. Porque Jesus falou, né, entre no teu quarto, que é um lugar de intimidade, né? Um local de encontrar ele. E Secreto. Satanás também tem imitado isso, só que tem Sim. afastado Deus, né? Então, um celular, videogame, Verdade. né? E ali, cara, eles se entrancam, às vezes se cortam, se mutilam. Verdade. Isso é uma realidade, né? Pessoas da igreja mesmo, assim, né? Então, a gente lidou com muito isso, né? Automutilação no começo. Meninos se cortavam a virilha, às vezes, não o braço para não ver. Cara, incrível, assim. Até na época a gente fez uma meditação Filhos do Quarto, né? Foi uma direção do Espírito Santo. A gente falou sobre isso, né? Sobre os dois ambientes de quarto, né? Tanto o quarto, esse que a gente encontra Jesus, e o quarto do pecado, né? Meu Deus. E isso tem nos, né? Tem nos tirado, tem nos roubado, né? De repente, a nossa vida está sendo mais rápida, facilitada pelo celular, mas também estamos ficando muito rasos por causa disso. É verdade. Muito raso, né? Desde 2016, TikTok entrou, né? Depois veio o Instagram, né? No mesmo estilo, com Reels, Stories. Virou uma máquina de dopamina, né? E isso tem... E agora tem o ChatGPT. E, Que agora dá pra... Tudo que tu pede, Inteligência artificial, faz tudo. cara, vai diminuir nosso QI também, né? A gente não verdade. vai pensar tanto, É verdade. né? Então, E já estava escrito isso. Sim. Já estava escrito. Que a gente tava falando semana passada, né? Verdade. Nós A falamos Bíblia sobre já isso. falava. Já falamos. Você tem mais uma pergunta? Não, pode. Pode. Vocês são pastores hoje e eu queria que vocês contassem pra gente como é que foi esse momento de ser separado a pastores, contar um pouco de como foi, né, esse dia e como é que tem sido pra vocês, né, atender o chamado, né, de pastor, pastorear pessoas. Conta aí pra gente. passou desde o começo? Tá, fica à Pode ir? vontade. Tem um É. tempo? E se vocês quiserem comer, Então, também pode comer. a gente costuma dizer que a gente é o melhor da casa lá, né? A gente é o estagiário de pastor, os pastores mais novos lá no 100, em questão de tempo, né? A gente está 8 anos no 100 e quando começamos, eu comecei a servir no Celebra com o pastor Bruno Gouveia, mas quando a gente não era casado, a gente era só nos bastidores mesmo, né? E depois a gente casou, daí depois, né, veio o Arley, lembra na época do Arley? Sim. Chegou o Arley, daí o pastor Bruno foi enviado para o Norte da Ilha Só que, tipo assim, a casa, o meu irmão, sempre ia profeta lá em casa, que meu irmão é pastor. E volta e meia, só que ele é do mundo, né, daí, né? E volta e meia vem um profeta, tá? Que Deus vai te usar na palavra, Deus vai te usar para uma geração, para ativar uma geração. Só que, tipo, eu ria, né? Pô, logo eu, cara. Logo eu, mais improvável, um cara tímido, morrer de vergonha de falar em público. E não tinha nada assim que me qualificasse para isso, né? E passou o tempo, né? E tá, daí beleza. E numa super quarta, o pastor Sérgio Brandão, da Palavra Viva,
Ele liberou uma palavra do altar. Ele estava ministrando, ele parou, eu estava atrás do bispo, o bispo Júnior. Ele falou, bispo, esse rapaz atrás de você aí, ele vai ser uma coluna. E daqui 1 ano e 3 meses, né? Você pode agendar, 1 ano e 3 meses ele vai começar. E o bispo, nessa troca de liderança, ele chamou, ô Léo, tem uma missão para você. Olha, E eu fiquei todo bobo, você, agora chegou o meu momento. olha aí. Ah, estufei. Claro, bispo, claro, então, mestre, vem aqui que eu vou conversar com vocês. E chegamos lá, daí ele falou, Léo, tem uma missão para você, eu queria que você liderasse os voluntários. Bah. Mano, Vocês pensam como que eu fiquei do lado dele, né? Não, A cara que corta ele para. O pastor é líder de voluntários, tá? gente, não posso, né, mas eu fiquei na hora, assim, muito triste. Só que, tipo assim, eu não sabia nem o Salmos 23 e queria ser líder de jovem, mas meu coração sempre queimou por isso. Mas eu entendi. Daí fui pra casa muito triste, assim, daí ele viu que a gente ficou meio... A gente? Eu, né? Daí, sim, daí não precisa responder hoje, responde amanhã. Porque ele viu. Uhum. Sim. Relevante. Daí a voz do Espírito Santo é a voz da sua esposa, né? Daí a gente indo pra casa, ela começou a falar comigo. Amor, olha aquela palavra daquele pastor Sérgio que ele liberou. Olha a data. Deu certinho. 1 ano e... E 3 meses. 3 meses, Certinho. certinho naquela data ali. Daí na hora se o bispo, a gente aceita o desafio. Só que até então, naquela época, era o diaconato, Diaconato. né? E era a transição de voluntariado. E era o pessoal mais velho, né? Os diáconos bigodão. Uhum. Chama... E tá, vamos, né? E sem saber nada, assim, a graça de Deus nos capacitou. E incrível, cara, que veio de jovem, você começar a servir em Meu todos Deus. os ambientes. Muito jovem, assim, amor. Tem algo de Deus. E a gente ficou 3 anos voluntariado, servindo, né? Só que naquela época a gente servia tudo, né? A gente cuidava desde o estacionamento até a Isso. produção. Só não mexia Limpeza na de mídia. igreja também. Tudo. E limpeza da igreja também. Sim. Então, e cara, assim, e é legal porque meninos de 15 anos, o João Vitor, por exemplo, e às vezes no domingo, no janeiro, a gente, um calorão, o pessoal tudo na praia e nós ia limpar a igreja. Nós 3 às vezes, né? Às vezes uma equipe grande, mas na hora da limpeza ninguém quer ir, né? E, cara, assim, a gente ficava lá no banheiro, assim, às vezes, ficava assim, pô, Deus, é isso mesmo? Esse é o chamado? Mas a minha oração sempre foi essa, não deixa de fora o que o Senhor está fazendo. Mas eu aprendi que era o tempo de aprender, né? Aprender a servir, ser humilde. Foi onde Deus, né, me moldou no vaso, né? E foi um tempo de muito crescimento espiritualmente. Um tempo que eu cresci, amadureci muito. E depois disso, o bispo nos chamou pro Celebra, né? Daí a gente começou com os adolescentes primeiro, começamos com uns 15, né? Mais ou menos. Depois, cara, Foi aumentando. veio uma galera assim. Hoje deve ter uns 100 jovens junto, né? É um grupo grande assim, né? Até porque a igreja nosso é uma igreja jovem também, Sim, né? Nosso é culto é um culto bem jovem, né? Mas é isso que Deus fez isso, né? Começou a fazer. Tive na África também, Ah, né? então, mas Eu tive, cara, me jogava, eu era louco por Jesus, eu queria, como eu tenho uma idade mais avançada, eu achei que não ia ter muito tempo para o ministério. Então, cara, Deus, vamos me jogar. Onde tiver o que precisar, eu vou fazer. Onde tiver, eu quero ir. E foi uma experiência sobrenatural lá, né? É Burkina? Burkina Faso. A gente teve lá 11 dias. A pastora Madalena foi junto. Sim. O Bispo Júnior, né? Foi incrível, assim, né? Andar com esses caras, assim, a gente aprende muito, né? Então, às vezes, isso foi que me fortaleceu no ministério, assim, cara, assim, pra você ver, tinha o pastor Ezequiel, que tava chorando lá, um momento de mesa, né? Ele falou que uns 30 anos atrás alguém profetizou que ele iria na África, né? Pô, eu com 3 anos. 3 anos de conversão já É, tava e na... Sim. Deus. Ai, meu filho. Vai aprender. Então, cara, Deus acelerou, sabe? Assim, eu acho que é nossa renúncia, né? Nossa busca, nossa fome, né? É verdade. E isso, cara, acelera, né? Muita coisa. Verdade. Verdade mesmo. E agora o pastor Léo falando ali, às vezes as pessoas não entendem, pastor. Por que que o pastor Léo, vamos dizer, com 8 anos, né? Foi levantado pastor. Mas aí a gente olha para a Bíblia e vê o apóstolo Paulo. Paulo, bem rápido. Quanto tempo foi o apóstolo Paulo? Ele teve o seu treinamento, se eu não me engano, foram
Se eu tiver errado, alguém me corrige. Se eu não me engano, foi 3 anos com os apóstolos que ele teve. Mas ele teve um encontro com Cristo naquele caminho para Damasco. Ele era um religioso que entendia tudo de lei, mas de uma hora para outra ele teve um encontro com Cristo. E dali foi um gatilho. E dali Paulo começou a ser usado por Deus, e eu acredito que seja dessa forma, sabe? A entrega, a renúncia, o querer se atirar. Eu olho o pastor Léo e eu me lembro de mim. Mais ou menos é isso que aconteceu muito rápido. A gente se assusta, assim, a gente fica, meu Deus, que rápido. É porque você se entregou. Você se atirou, você foi de encontro ao chamado que Jesus tem, né? Então, muito lindo, parabéns. Parabéns mesmo. Não, e só complementando o que o pastor está falando, você vai olhar, né, a caminhada sempre de quem Deus tem usado, são pessoas que, como o pastor acabou de contar, não pularam etapas, nenhuma. né? Porque, se é para servir aqui, eu não quero. Isso. Esse é o tipo de pessoa que vai estagnar no lugar. Mas quando você entende que Deus usa cada fase, né? Por exemplo, esses dias eu ministrei lá e falava sobre isso. Jesus, ele veio, ele era Deus, mas ele se submeteu à condição de homem e ele não queimou nenhuma etapa. Verdade. Ele teve que aprender a andar como uma criança, a falar, teve que, né, aprender a ler. Ele se submeteu a cada fase. Só que a gente acha que é perca de tempo. Né? Pô, eu queria estar nas nações, eu queria, sei lá, estar liderando 1000 jovens e eu tô perdendo tempo limpando um banheiro num verão, domingo à tarde. A sensação que dá é que você está sendo passado para trás. Mas o que eu costumo dizer é exatamente isso. Que Deus, ele não vai te poupar de nenhuma fase. Não. Mas quando chegar o tempo dele cumprir aquilo que ele falou, ele vai usar cada fase que você passou a favor daquilo Deus. que ele tem para fazer. É verdade. Então, por exemplo, hoje você lidera uma equipe que tem diversas tarefas e com certeza o que você aprendeu lá atrás, o que o pastor aprendeu, o que o apóstolo Paulo aprendeu nessa fase, que é o que a pastora Madalena ministra bastante com a gente, né? É o tempo de crescer para dentro, é fincar raízes, né? Você aprender. Então, até uma alerta para nossa geração, que é a geração imediatista, né? Eu quero agora, eu recebi uma palavra e amanhã eu quero estar tirando passaporte, né? Não queima etapas, não queima princípio, se submete ao processo, seja obediente, né, naquilo que o seu pastor, o seu líder, o seu discipulador vai te pedir, seja hoje para liderar um GC de 3 pessoas, seja, né, para ajudar na limpeza da igreja, fazer seja o que for, se submeta ao processo, porque lá na frente isso vai fazer sentido. Né? Então, são essas pessoas que Deus usa, que estão disponíveis para fazer aquilo que precisa ser feito. Verdade. É muito verdade isso. E assim, agora eu vou descontrair um pouco, tá? Vai lá, vai lá. Começou no voluntariado, né? Eu comecei ao contrário, tu não pode rir. Eu comecei ao contrário, tá? Mas só que o pastor Léo agora liberou algo aqui. Ele disse o seguinte, ó. Ficou 3 anos, então assim, esse ano tá fechando meus 3 então, por mais que eu tenha começado ao contrário. Talvez Deus dobre, né? Mas isso que o Gabriel falou é bem interessante e algo que acontece mesmo, né? Eles recebem uma palavra profética e acham que já estão prontos, né? Não querem crescer para baixo, se firmar, né? E a gente tem sido ministrado sobre, antes do ir, ter um vinde, né? Quando Jesus subiu ao monte, chamou os 12 para estar com ele, né? Então, antes de ir, a gente precisa conhecer ele. Né? E eu costumo dizer que para um jovem, se ele não tiver uma revelação de quem é Jesus, cara, dificilmente ele vai se firmar. Verdade. Né? Então, precisa ter uma revelação de quem é Jesus. Lembra na Bíblia quando Jesus fala, né? Quem diz que eu sou? Um diz que tu é Elias, um diz que tu és João Batista. E ele fala e Pedro, e tu, Pedro? Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Glória a Deus. Quando Pedro teve a revelação de quem era Jesus de verdade, Jesus falou aí, tu és Pedro, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Pedro descobriu quem ele era, o seu propósito, sua identidade. Então, é importante a gente conhecer Jesus, sabe? O Jesus verdadeiro. É verdade. Jesus revelado, né? Muito Jesus bom. revelado pelo Espírito. É verdade. Até quando a gente foi, né, para separar da pastor, foi no último retiro, do penúltimo retiro, né? Eu tive um encontro muito grande lá nesse retiro, porque era no final do retiro, ali como todo retiro é aquele mover. Só que nesse foi diferente. O Espírito Santo me tomou de uma forma que eu enxergava só água, eu não enxergava eles. Olha. Tipo, tava inundado aquele lugar. E quando
eu cheguei na igreja, aí eu fui para testemunhar. Na hora o bispo falou alguma coisa com a bispa. E quando ele subiu, ele falou, daí começou a chamar todos os pastores, daí eu já fiquei assim. Aí ele falou assim: hoje a gente tá separando vocês a pastores. Uau. Então, pra mim, aquelas águas, talvez pros adolescentes, quando eu tava falando, era uma coisa. Mas pra mim, eu tava indo para as águas mais Meu profundas. Deus. Para um Uau. chamado maior. E foi aonde que, né, Deus começou a nos capacitar cada vez mais E quando a gente começou no Celebra, a gente recebeu uma palavra profética, né? Vocês acham que não estão prontos, vocês estão prontos. E o bispo, não, o bispo fala, começa, né? E, cara, tudo é graça de Deus, né? Tudo foi graça de Deus no nosso ministério, na nossa vida, né? A gente é um milagre vivo, sabe? A gente só vive respirando por Ele, né? A Bíblia fala que o justo viverá pela fé, né? Verdade. A gente tem vivido pela fé, sabe? Glória a Deus. A gente tem vivido esse tempo assim, e a graça de Deus tem nos capacitado. Nunca foi nós, nunca foi nossa capacidade, a nossa idade. Sempre a graça dele, né? Salmos 23, 6 vai falar, né? Que bondade e misericórdia todos os dias nos seguirão. E isso, cara, a gente tem inspirado essa palavra, né? Todos os dias, bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. e até no hebraico fala que a bondade e a misericórdia, ela nos persegue todos os dias. Então, onde que a gente vai, né? Ela vai estar nos Ela vai estar perseguindo. Amém. Glória a Eu Deus. recebo, sim. Já segurei aqui. né? Quer Gente, fazer mais alguma pergunta, pastor? Eu acho A gente que eu se queria, na encaminhar. verdade, que tanto o pastor Léo quanto a pastora desse um recado, sabe, pro pessoal que tá em casa. Nós temos um tempinho aqui ainda, dá um recado, né, pro pessoal, inclusive pros jovens, né, de tudo isso, uma consideração de vocês, Isso. né, sobre chamado, sobre propósito. Se vocês pudessem tá falando para eles aí, dando um recadinho do céu para eles. Aham. Então, o conselho que eu dou a vocês é João 15, na videira verdadeira, né? Permaneçam nele, né? Permaneçam para dar frutos, né? E eu sei que através de Jesus que você vai romper, você vai florescer, você vai frutificar, né? Então, permaneça, sabe? Quando o vento contrário vir, vem a circunstância difícil, vem um dia mal, permaneça, porque ele é fiel para cumprir tudo que ele prometeu na sua vida. Amém? Glória a Deus. E existe várias fases. O inverno, o verão. E quando chega no inverno, as folhas, elas caem. Mas o que fica? As raízes profundas. Então, eu deixo para você. Se aprofunde na palavra, no conhecimento, na revelação de quem você é. Porque o seu sangue, ele é real. Ele é o sangue azul. Ele é de Jesus. Que você permaneça firme. Não consegue. Eu tô me rastejando. Mas estenda a sua mão. Sabe que existe uma mão sobre a tua vida. Existe uma mão que está apontada a você. A mão de Jesus. Então não fica com medo de você não chegar no teu propósito. Porque existe alguém que vai chegar até você. Alguém que vai estender a mão e que vai te levantar nesse tempo. Amém. Glória a Deus. Se vocês quiserem aproveitar o espaço também para convidar o pessoal para conhecer lá o Celebra, passar horário, local, quiser já deixar um convite para o próximo retiro também, né? Verdade? Aproveitar o Verdade, espaço. aproveita. Amém. Então, faça meu convite, né? Você jovem, você adolescente, né? Nesse sábado agora, lá no Sem Floripa, na rua Nossa Senhora do Rosário, 727, né? Às 7h30, a gente vai ter o culto incomparável, né? A gente vai fazer o culto do tudo igual. Cada duas pessoas vão com a mesma roupa, né? Ah, Olha, legal, Então, legal. a gente fala sobre comparação, a cultura da comparação, né? Que é uma cultura que tem assolado eles, tem assombrado eles, né? Sobre essa coisa de se comparar aos outros e não ver o seu Sim. propósito, né? Então, a palavra que Deus Muito colocou legal. no meu coração tá queimando assim, né? A gente crê que vai ser legal. Então, e o nosso retiro é dia 27 a 29 de março. O retiro, vamos soltar? Em primeira mão, será? É, Em primeira mão? O retiro Águas Profundas, né? Boa. Convidar o pessoal da Palhoça, o pessoal lá do norte da ilha para estar juntos também, tá? A gente vai ser incrível esse tempo, tá? Então a gente tem muito tempo para preparar espiritualmente, preparar com muita excelência, né? Então a gente crê que vai ser águas profundas mesmo, né? Vai ser um encontro com Deus num profundo, né? Chega do raso. Glória a Deus. O pastor, e o Celebra lá é todo sábado? Quase Não. todos sabem, né? Porque às vezes tem culto de casais, Aham. tem alguma
Mas Mas nas É. redes sociais a gente sempre fala. Quer deixar o Instagram de vocês, do Celebra? é o @Celebra Movement, o @Celebra Teens e o meu é @LeoViana28. E o seu? E o meu é Helenice Viana. Bom que a gente deixa descrito depois embaixo. ali, Isso, né? isso. Muito bom, estamos chegando ao final, então eu prometi que ia deixar A palavra-chave. uma palavra-chave pro É. pessoal, né? Verdade. Então a palavra-chave vai ser Conhecendo Jesus 016, que é o número do episódio, né? 016. Conhecendo Jesus 016. Você entrar em contato é os 3 primeiros? 5 primeiros? É os 3 primeiros. 3 primeiros vão ganhar. R$20 de crédito lá. Vamos Olha ganhar só. um voucher de R$20 naquela. Corre lá, que é Olha só... Também só, quero, hein? top. Olha Corre só. lá, corre lá. Quero só ressaltar mais uma vez os nossos patrocinadores, né? Caboquim Café, a Barbearia Dom Ari, Padaria Josepan. Você pode também conhecer o trabalho deles nas redes sociais, tá? Léo, Helenice, muito obrigado por aceitar Muito o obrigado, convite, nos sentimos muito honrados. Com certeza sentimos, né, pastor, muito a presença Com de certeza, Deus. meu A Deus. gente fala que é isso, é que as pessoas possam conhecer a Jesus através daquilo que ele tem feito na nossa vida, né? E eu tô muito feliz por essa fase de vocês. Verdade. Sei que é só o começo daquilo que Deus tem para fazer, tem muito trabalho pela frente, uma estrada longa aí, e eu sei que Deus ainda vai fazer coisas maiores. Obrigado mesmo pelo convite, tá? Deus abençoe. E o Glória a pastor Deus. vai finalizar aí pra Muito gente. obrigado, gente, tá? Amém. Não, A gente se que sente honrado agradece, mesmo, a gente tá? que agradece Eles mesmo também. por essa oportunidade. Quero deixar uma palavra para Claro, vocês. claro, Glória a amém. Deus. Isso é só o começo do que Jesus Amém. vai fazer na vida de vocês. Guirabás. Essa mesa não vai sentar apenas pessoas que vocês conhecem. Amém. Vai sentar pessoas que vocês nem imaginam vão sentar nessa mesa. Amém. Que vocês... a pessoa vai chegar aqui e ela vai começar a falar e o podcast de vocês vai voar. Amém. E eu tenho certeza Eu que recebo, esse lugar aqui foi preparado, foi projetado por Amém. Deus. Amém. Glória a Deus. E vocês dois vão ser um canal de bênção Amém. para outras pessoas, porque é isso que as pessoas precisam, é palavra. É palavra. É um testemunho que vai gerar uma cura através Amém. de nossas vidas, das vidas que as pessoas estão aqui colocando. E vocês são esse canal. Amém. Então, continue, permaneça. Muitas das vezes, talvez vai ter vontade de desistir, mas não desistam. Permaneça no caminho. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, gente, Amém. pelo convite. Sentimos honrados, assim, né? Para mim foi emocionante, assim. Eu me emociono porque de onde Deus me tirou e eu estar sentado num lugar desse, né? Que eu creio que, como a pastora Ellen profetizou, grandes homens em Deus, grandes referências vão sentar nesse lugar também. Amém. Glória a Deus. Tá? E eu creio que isso é só o começo, tá? E que a gente valoriza os pequenos começos, né? Mas eu creio que Deus está nesse negócio, tá? Isso é do céu mesmo. Parabéns vocês dois, tá? Glória a Deus. Continue mesmo, tá? Amém. 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 Glória a Deus. Obrigado. Solta um louvor É aqui, isso. vira um culto. Só virou um culto, meu Deus. Gente, você que tá em casa, que nos assiste, não esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho. E semana que vem Tem mais? tem mais, o 17º. Não não tamo fique de junto. fora, tá bom? Deus abençoe.